Olá pessoal, estamos de volta, como sempre uma alegria ter você aqui conosco, e hoje temos a Ilha Maria está aqui, nós temos um convidado super especial, a Dilson Lima, a Dilson do GHI, muita história para nos contar e queremos conhecer um pouco melhor a Dilson, né Maria? Com certeza, Dilson. Conte aí quem é você para nosso público. Obrigado, Maria. Obrigado, Luciene, pelo convite. Fiquei bem feliz pelo convite que vocês fizeram para mim. Confesso que normalmente a gente promove algumas ações, alguns eventos, né? Sendo convidado a participar com vocês, estou bem feliz. Bom, para quem não me conhece, né? Na nossa comunidade, eu sou Dilson Lima, trabalho aí há mais de 20 anos na área de recursos humanos. Já ocupei no ambiente corporativo algumas posições, né, equipes, times, empresas nacionais, multinacionais, enfim. Assim como todas as histórias nós temos aí, né. Atualmente eu tenho dedicado o meu tempo em dois grandes projetos, que um deles é voltado para a área de gestão do saber, que é conhecimento, escritores, temas relevantes também para a nossa área, e o outro eu tenho me dedicado muito na área de recursos humanos, com consultorias voltadas para cargos, carreiras e salários, que foi a partir desse momento que eu comecei a seguir, depois que eu me larguei do ambiente corporativo, né? Recentemente eu escrevi um livro sobre cargos e salários. Esse livro nasceu dentro do ambiente de tecnologia, do movimento ágil, né? Então, vendo todas aquelas movimentações, dificuldades, aquelas dores de cabeça, né, que tínhamos dentro. E o objetivo foi trazer algumas abordagens de aprendizagem muito mais rápidas, ágeis, até para desenvolver projetos internos, vinculando ele do sistema ágil, que tem muito falado desse manifesto ágil, com o modelo tradicional, fazer essa disrupção, né? Então eu trago muito disso dentro desse livro, né? Legal. E tá aqui o livro, ó, né? Ela legal mostrou. Aí, né? E, gente, realmente é para usar no dia a dia. Aquele livro que você vai falar de cargos e salários. Opa, dá uma consultadinha ali como é que tá. Também tá rolando a pesquisa, né, Adilson? Isso, tem uma pesquisa acontecendo agora, recentemente, sobre... Aí nós falamos mais em remuneração funcional, remuneração fixa, mais de remuneração variável, né? Acontecendo no mercado. Essas informações já estão sendo tabuladas. Nós temos aí mais de 70 empresas participantes e pegando sua maioria a região sudeste e sul do Brasil. Então ela vai ser entregue a todas as empresas de forma gratuita, segmentadas por segmentos de empresas e por regionalidade, né, para entenderem como é que está o nosso cenário de benefícios e remunerações variáveis hoje, com o nosso trabalho remoto, entrando nessa questão de auxílio home office, né, então tem outros benefícios que acabaram surgindo que nós não tínhamos até um tempo, né. Bacana, né? Sempre é importante pessoas que pensam dessa forma e vêm com um modelo para transformar e trazer, né, uma visão nova. O que seria de nós se não tivesse mais pessoas para movimentar a mudança, movimentar a evolução, o crescimento, a transformação? Pensando em cargos e salário e o ágil, né? Tem como definição do ágil, no ambiente ágil, né, Dilson, a questão questão pessoas, né? Se nós falar em pessoas, são pessoas engajadas, abertas à diversidade, pessoas flexíveis, né? Lideranças menos centralizadoras, elas são mais levadas ao mundo mais aberto, mais de forma... Elas são inspiradoras, né, e trabalham dando autonomia a times, né, e transformam os times em times autogerenciáveis, né, processos menos burocráticos, engessados. O foco sempre é na clareza, através do simples, né, e ágil, fácil de localizar. Organizações pautadas em propósito, estes com foco na missão real, com conexões, colaborações, né? Então, quando a gente fala assim, trabalhar através da colaboração, resultado e prosperidade, eu sempre enxergo isso. Então, quando se fala, lá em 2001, quando teve todo aquele movimento, depois teve os estudos, né,
em 2019, né, que veio toda a questão dos estudos e foi envolvido um grande número de RHs ali para trazer, e eu sempre gosto de pegar esses 4 tópicos ali, pessoas, liderança, processos e organizações, para falar sobre essa definição do ágil. E isso dentro do cargos e salários, né? Como é encarado nesse ambiente? Maria, não sei como que você vê, o Adilson. Eu só quero colocar mais um pilar, que é o próprio área de RH, o agente de gestão, que precisa estar no mesmo patamar para acompanhar isso, né? Então a gente tem que trabalhar ali numa desburocratização que anteriormente foi criada porque não se tinha confiança, né? Então a gente precisa falar que o ambiente ágil, ele é um ambiente de confiança. E o plano de cargos e salários, em geral, tem uma certa burocratização, né? Ele precisa seguir etapas, mas desde que agregue valor. Então, como que a gente consegue conciliar isso, Adilson? Olha, eu tenho, sem muito mistério, né? Falando, em casa é isso, né? Você ouve atrás, passando ali o anunciante, né? Deixa eu só colocar algo aqui muito importante, Adilson, para que você se sinta bem à vontade. Não se preocupe com o passarinho, com o cachorro, com cavape do vizinho que eu estou escutando. Você sabe por quê? Porque realmente hoje nós já fizemos 3 modelos, 3 testes, né? Se nós estamos falando em conexões, em alcance, nós estamos falando em trabalho em home office, nós estamos falando em várias e várias etapas do trabalho. Então, por que não trazer esse modelo para o Conecta, em vez de nós sentar uma do lado da outra ali, gravar um junto com o outro e fazer da forma com que as coisas estão acontecendo real, vida real. Então, não se preocupe se o som vai passar, se o cachorrinho vai latir, se sinta, é vida real, tá? Então, tá tudo certo. Então, tá ótimo. Então, assim, sobre a pergunta que foi feita, né, como o plano de cargos e salários é encarado no ambiente ágil, e também falando sem muito mistério, quando falamos sobre plano de cargos, plano de salários ou plano de carreira, qualquer modelo de estratégia de crescimento do colaborador interno, partindo do pressuposto de uma ferramenta utilizada para determinar a estrutura, né, de salários e o crescimento desse colaborador. Então o objetivo maior é impulsionar ele dentro de uma empresa, independente do segmento ou porte que aconteça. É claro que ele é um pouco engessado, e por isso que eu quero trazer 2 temas, duas frentes nesse sentido, quando nós falamos de cargos e salários e quando nós falamos de carreira, porque os 2 se conectam, indiferente do modelo da empresa. Claro que a gente vai trabalhar nesse sentido de facilitar essa mobilidade interna, e aí acabaríamos tendo alguns conceitos que é importante a gente ter essa clareza, né? Então, o plano de carreira, partindo do plano de carreira que tem sendo falado também, isso é o contexto geral dos profissionais, então ele estipula o caminho de cada funcionário, colaborador, de percorrer dentro de uma empresa. Então ele determina a competência necessária para cada posição hierárquica. Eu estava pensando, e isso já vem um pensamento já desde o início do ano, e convidar profissionais que são que têm comunidade de RH e fazer um mega evento online. Então, assim, vamos supor, eu aqui de Curitiba, com a comunidade, você com a comunidade aí do norte, na parte do Paraná, pessoal de Santa Catarina, pessoal que administra grupos do Rio Grande do Sul, pessoal que administra grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, fortalecer, conectar essas nossas conexões, sabe? Nossa, sensacional. Os elos, aí, né? Isso, então cada um que puxa vários profissionais juntos, criar uma comissão entre nós e montar um mega evento estilo Starts e tal, né? Mas entre nós, né? Trazendo todas as nossas marcas juntos, porque a gente, só nós trazemos de mais de 20 mil pessoas juntos, né? Vamos lá! Vamos lá, 2021, vamos embora! Já animei! Então vamos lá, gente. Beleza, então, eu não sei onde que eu já parei ali. Eu posso responder a pergunta novamente? Eu parei na... Ele conseguiu gravar até a parte da resposta que você falou que não tem como desvincular o plano de cargos e salários da carreira. Daí depois você começou a falar da estrutura hierárquica, daí ele já cortou. Então se puder continuar falando que ele responde, estrutura hierárquica e... eu não me lembro bem o contexto, mas acho que se eu continuar eu posso
eu posso, de repente, falar como você vai editar aí, né? Vai ser editado. Então tá bom. Então, como mencionei na resposta anterior, a gente não consegue desvincular uma estrutura da outra, porque as competências que eu preciso para desempenhar, prosseguir com a minha carreira, vai estar vinculado dentro dessa estrutura que nós desenhamos no nosso projeto de cargos e salários. Por isso que hoje nós temos alguns nomes até diferentes implantados, né? Até para não dar aquela conotação que o nome plano de cargos e salários já está um pouco batido no mercado, empresa, algumas empresas não têm tanta credibilidade, mas por trás, na fundamentação desse projeto, ele sempre está lá para ditar as regras e os conceitos necessários dos acessos, né? Então isso acaba não tendo como escapar dessa tradição, né? Modernizar sim, mas ela continua aí com essa estrutura organizacional, né? Legal, a base, né, para eu conseguir estar fazendo essa gestão. E uma coisa que eu gosto muito é essa pegada do vínculo com a carreira, de realmente a gente desenhar trilhas e às vezes essas trilhas não é apenas internamente. Quando a gente apoia o desenvolvimento dos times, ela vai até além. Entendo por que a gente não consegue desvincular, né? Porque dependendo da atividade ou área, existem níveis de complexidade. E esses níveis de complexidade, eles precisam ter um peso. Por mais que a minha carreira seja na horizontal, na vertical, transversal, eu não consigo, de repente, passar uma liderança para você de gestão de pessoas, sendo que a sua liderança pode ser mais técnica, pode ter um peso diferente, uma conotação de um fator diferente. Então, seria errado, da minha maneira, igualar todo mundo na mesma casa. Até nós percebemos, e isso vem ganhando muita força no ambiente de tecnologia, que é a remuneração por resultados, metas, né? Então tem os vários indicadores OKRs e tudo mais, mas isso gera para nós um complemento do nosso plano de cargos, que é da remuneração base, para uma remuneração variável, que não falamos em PLR, mas por resultados a curto prazo, pensando na nossa legislação trabalhista. Poderíamos ser mais flexíveis? Sim, mas em muitos temas ainda a nossa legislação não deixa flexibilizar totalmente esse processo, né? Perfeito. Não caminha, né, na mesma velocidade. Outra coisa que não caminha na mesma velocidade é o surgimento de cargos, né? Vamos dizer assim, pois se a gente olhar lá os CBOs, nossa, na parte de tecnologia está extremamente ultrapassado. Mas nem sempre foi assim, né, Lu? Como que você via assim, essa criação de cargos anteriormente? Olha, como 25 anos de RH, aí você via essa transformação surgir e foi muito interessante. Nós tivemos ali em 2008, 2013, vamos dizer 2008, 2013, um surgimento assim na vertical, né, de muitos cargos. Daí que começou aquela questão do coordenador, do supervisor, analista 1, do pleno, do sênior, do júnior, enfim. Ela foi assim, ela subiu verticalmente um leque, abriu um leque de cargos muito grande, que eu vou falar a palavra antigamente, mas antes, lá atrás, eu acho que a Luciane está muito velha, né, Adilson? Mas é que antes era uma pessoa, às vezes era o tal faz tudo, né? E daí acabou as empresas subindo na vertical, abrindo um leque, ali surgiram gerentes, o gerente já tinha, mas aí surgiu o coordenador, o supervisor, aí que veio o analista, o assistente, o auxiliar, e todos eles tinham 3 nomenclaturas, para alguns, o pleno, o sênior, o júnior, ou 1, 2, ou 3, ou 4, enfim. Houve um aumento na departamentalização. Então, ali, Maria, foi onde surgiu os cargos, né? Ampliou demais. Contrapartida, agora, na pandemia, ou de 2 anos para cá, nós estamos percebendo, e este ano, como foi um ano bem atípico, diferente de tudo, começou novamente o achatamento. Na verdade, ele começou já na crise de 2016, um achatamento da hierarquia, que é uma redução dessa departamentalização em todas as empresas. Lembrando que a empresa de grande porte, as multinacionais, ainda detêm deste modelo, né, que é cada um responsável, tendo seus níveis muito bem separados, muito bem desenhados. Mas vamos falar que nós estamos no Brasil,
E o maior número de empresas ainda é de médio, pequeno porte. E essas de médio porte, lá na época de 2013, 2012, e 2010 foi bem expressivo o número de criação de coordenadores dentro da de médio porte, supervisor, enfim. Algo que ficou, Maria, respondendo aí a sua pergunta, ficou muito claro agora que agora entrou o achatamento, que é eliminar um pouco desses cargos e voltar a ficar mais enxuto os departamentos. Claro, o ágil tem favorecido muito esse trabalho. Legal. O achatamento eu vejo muito que em relação a nível realmente de liderança, de gestão, né? Porque aí a quantidade de cargos especialistas, eles acaba tendo um aumento. Eu vejo que esse achatamento ele aconteceu ali nos cargos hierárquicos mesmo, né? De gestão, porque em questão dos cargos de especialidade a gente tem muito mais, que surge aí numa velocidade bem grande. E acho que uma dúvida que surge, assim, quando eu tenho um cargo que ainda não existia no Brasil, mas agora eu começo a ter na minha empresa, e como que eu enquadro ele, como é que eu penso em salário, como que eu penso em progressão nisso, né, Dilson? Aí tem um ponto fundamental, acho que é o principal deles, quando a gente vai trabalhar em cargos, o achatamento deles, que talvez por ser um tema tão rotineiro para nós, de RH, poucos dão grande importância. Então, que seria importante entender muito bem o conceito do cargo e função. Isso independente do segmento de empresa, porte, estrutura, os novos papéis. O porquê isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o cargo e o que é a função, e um exemplo bem prático para ver se todo mundo consegue pegar aí nesse sentido. Então, vejam só, o cargo, se a gente for pensar ele como... Nós precisamos pensar o cargo como um sobrenome da família, né? Então, nós temos lá algo em comum com todas as pessoas, algo amplo, algo genérico. Né? Então, isso é na empresa. Então, nesse exemplo, nós podemos citar aí o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor é o cargo, né? Mas, porém, dentro do cargo de desenvolvedor, nós temos várias funções. Nós temos a função de front-end, back-end, full stack, mobile, banco de dados. Veja que de um cargo eu tive 8, 9, 10 funções citadas. Então, essa preliminar, quando a gente pensa em fazer reduções de cargo, fazer esse depara, quantos cargos efetivamente eu tenho, quais funções cada cargo opera, nós podemos fazer uma redução da quantidade de cargos que nós temos no geral na nossa folha de pagamento, né? Trazendo de maneira muito mais sólida, muito mais assertiva. E assim fica muito mais fácil de fazer o trabalho. O full stack, só para finalizar esse exemplo, o desenvolvedor é o sobrenome, porém o nome oficial da função que ele faz é o complemento, que seria o front-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor full stack, desenvolvedor mobile, desenvolvedor de banco de dados, né? Então aí vem essa parte da função que ele exerce. E, gente, fazendo isso na pergunta anterior que eu mencionei, observe como nós podemos tirar cargos e salários de um movimento ágil, porque eu preciso de competências específicas para front-end, para back-end, para full stack, para mobile, para banco de dados. E quando a gente vai falar em banco de dados, se o profissional ele entra numa empresa de tecnologia, eu entro na área administrativa, mas eu quero migrar para a área de tecnologia, e eu peguei hoje banco de dados porque eu vejo no futuro próximo que um profissional de remuneração também precisa entender aí um pouquinho pisando no analista de dados, né, dessas informações também. Mas vejam só quais competências nós precisamos, algumas, né, que precisaria para um banco de dados. Então, o profissional tem que ter uma experiência em SQL, Net Framework, JavaScript, HTML, entre outros. Então, quando a gente marca as ferramentas que é necessárias, essas ferramentas vão determinar se essa posição que eu vou estar, se é de baixa, de média ou de alta complexidade. Isso vai vincular o nível salarial que você está ganhando. Isso não quer falar que eu não vou promover a Maria para aquele desenho da trilha de carreira que você almejou. Não isso, mas a trilha de carreira ela vai estar vinculada com umas competências e conhecimentos necessários para você chegar até lá. E nisso que vem a sustentação de cargos e salários. Talvez para não criar uma ansiedade, até uma frustração, uma percepção de quem está internamente na empresa, não trabalhamos com o nome cargos e salários, mas trabalhamos com desenhos de carreira. Então eu penso nesse formato. Que legal.
Vamos então agora dar só um minutinho de pausa e a gente já volta. E aí, pessoal, estamos de volta. O tema tá ótimo, né? Cheio de conteúdo para nos desenvolver, capacitar, melhorar um pouco do conhecimento das nossas organizações. Eu quero dizer que quando eu comecei, né, a fazer minha transição de carreira, foi o primeiro tema que eu estudei. E ele é um tema tão amplo, tão profundo, que sempre tem o que a gente está se atualizando e estudando e mergulhando principalmente em cada realidade da empresa. E novas realidades, novos modelos de gestão surgem, estão sendo ainda implantados, como o da holacracia, quando eu tenho uma transferência ali da minha autoridade, em que eu deixo de estar centralizando ela, e eu distribuo, trabalho com alguns círculos que tem alguns papéis dentro desse círculo. Então o cargo, ele tem um peso menor e eu tenho um peso muito maior dos meus papéis, que eu posso desempenhar mais de um papel e um papel pode ser desempenhado mais de uma pessoa. Acredito que está um pouco relacionado com função que o Adilson ali já levantou pra gente. Mas Adilson, em mais detalhes, como eu consigo trabalhar uma estrutura de cargos e salários nesse ambiente futuro? Claro que esse ambiente precisa da empresa estar madura, os colaboradores maduros, mas é algo que virá. Como trabalhar isso? Isto já está entre nós, né, Maria? Então, essa semana passada, 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma empresa de tecnologia que já trabalha há 2 anos nesse formato de holacracia, né? Porém, a gente fala-se muito em gestão horizontal. Então, holacracia ou gestão horizontal acaba sendo semelhantes ou iguais às duas. Os principais fatores disso é que você tira a hierarquização dos cargos, né, nesse sentido, e traz com que todo mundo participe nas tomadas de decisões, diferente do nosso modelo tradicional. Mas só que esse modelo, como a gente fala em estrutura organizacional, ele mexe com o contexto de toda a empresa. Então hoje esse modelo está sendo mais aplicado em empresas de tecnologia, startup, empresas de comunicação visual, design, arquitetura, publicidade. Então a empresa começa a movimentação um pouquinho mais dinâmica, né? Contrapartida, eu não consigo ainda pensar em empresas tradicionais, assim como a Luciene mencionou agora há pouco, né? Nós podemos trazer algumas ferramentas ágeis dentro de uma indústria, criamos squads, mas essa movimentação muito mais rápida por impactar salários e funções, então acaba sendo um pouquinho mais engessado. Eu vejo com muito bons olhos, porque isso é o que nós precisamos hoje na área de tecnologia. Então essa foi uma metodologia que foi criada, né, pelo americano Brian Robertson, né, se eu falei correto. E o principal objetivo dessa metodologia foi privilegiar o processo de aprendizagem. Então talvez a gente pode transformar, trazendo o mesmo contexto que eu trouxe no livro de arquitetura do projeto, mas de uma velocidade muito mais ágil para seu crescimento, porque a aprendizagem ela não é mais de médio a longa duração, é a curto prazo, né? Então eu consigo fazer essa movimentação. Alguns cuidados precisamos ter, principalmente na área da comunicação interna, para desdobramento, implantação, fazer esse processo. Só que tem vários conceitos que incluem, como os OKRs, os indicadores, as métricas têm que estar muito bem claras, né, os papéis, as responsabilidades, porque a decisão é tomada como um todo, né? E falando bem na prática, foi bem uma surpresa, né? Quando essa empresa entrou em contato comigo, a gente foi fazer uma reunião e ela queria fazer um projeto interno e ela me explicou como que era a estrutura deles já há 2 anos sendo implantado. E a estrutura deles aí é na carreira nessa gestão horizontal. Realmente é interessante porque ela não toma a decisão sozinha. No caso tradicional, quem tomaria a decisão sozinho seria o diretor, o CEO, o gerente e tal, mas ali não, é todo mundo horizontal, se reúne estilo uma squad
e eles todos junto comigo, participando da reunião, tirando suas dúvidas e tal, e todo mundo entra no consenso se é a pessoa certa para contratar ou não. Isso falando em contratar um prestador. E isso serve para qualquer outra tomada de decisão interna. Então ela ganha agilidade e comprometimento de toda a equipe, não de forma individual, mas de forma coletiva, né? Eu achei muito legal, muito rico. Eu já venho estudando esse tema já há algum tempo também. E aí até agora, 2021, vai ser um dos temas que a gente vai movimentar aí nas nossas redes e fazendo um trabalho sobre isso também. Que legal, Edilson. É legal eu sempre trazer esse tema para quebrar alguns paradigmas, né? De que, nossa, mas como que vai acontecer? Ninguém manda, vai virar uma anarquia? Não. Há métodos. Até mesmo o modelo de remuneração de quanto o profissional vai ganhar quando nós contratamos é decidido no coletivo, né? Então, assim, quanto nós vamos remunerar a Maria para a posição que nós estamos precisando. E isso é pensando na cadeira que nós temos agora, né? O nível de complexidade que nós temos, e aí pode ver que voltamos novamente no cargo de salário, na estrutura da base, complexidade, peso, remuneração. Cada um tem o seu nível, seu peso, né, que vai ser remunerado. Que legal. Com isso, os profissionais antes tinham essa preocupação em olhar somente até onde esse colaborador cresceria dentro da empresa, né? Era o modelo que eles estudavam remuneração, né, dentro do profissional de remuneração, era estudar até onde a minha empresa tem ou tinha capacidade de fazer com que esse profissional crescesse e assim tivesse uma remuneração. Era o estudar os pilares dentro da empresa, a estrutura praticamente. E hoje, Edilson, olhando para esse perfil, não vou me aprofundar muito, porque você respondeu bastante sobre o perfil do profissional de remuneração até então. Eu queria que você trouxesse essa visão do profissional de remuneração com o 4.0. O que você enxerga, como que ele deve agir isso de fato dentro da organização a partir de então? Desde o momento que entrou a questão 4.0, que nós dos RH já estamos pensando aí no 5.0, né? Está aí na nossa frente, só ainda não deixou muito claro isso ainda, né? Eu vou falar uma percepção minha, não de estudos, nada de científica, de análise, protótipo, nada disso, né? Sim, percepção minha das dificuldades ou barreiras ou aí, os desafios que eu venho encontrando, ou que a gente vem trabalhando dia a dia nas indústrias, nas empresas de tecnologia. Então hoje, pegando pela experiência, tanto a implementação que eu faço presencial e as mentorias de tecnologias que eu realizo de forma remota, uma das competências que eu vejo muito importante, que isso vem migrando, que eu também já venho estudando, é interessante que o profissional de remuneração venha se aperfeiçoando dentro da parte de analista de dados. Então, muitas informações migradas, estatísticas. Ele não precisa ser formado em estatísticas, processamento de dados, tudo isso, não. Mas ele precisa trazer esse feeling, conseguir trabalhar com ferramentas e dados estatísticos, porque entender as probabilidades futuras com os dados atuais é o que vai fazer a nossa diferença para frente. Claro, gostar de números, gostar de dados, planilhas, isso aí já faz parte da área de remuneração, mas ele tem que ter essa ciência de entender os conceitos, algumas etapas de uma análise de dados que ele entende, para poder transformar nossas informações em respostas e decisões internas, né? Uma decisão baseada, né, nesses dados e tê-los ali de forma rápida e confiável, né? Porque nós trabalhamos com números, com dados, né? E números, dados, trabalhamos com estatística. Trabalhar com estatísticas hoje, em um momento ágil, um momento de tecnologia, nós migramos muitas informações de sistemas com sistemas. Então, saber fazer essa coleta, ela é fundamental. Penso eu, né? Eu penso no futuro, talvez não agora, porque hoje nós contratamos profissionais de dados por umas áreas específicas. Isso agora recentemente a gente fez um trabalho e foi sugerido uma posição de analista de dados dentro de uma área que não tem nada a ver com tecnologia, né? E assim eu percebo que precisamos abrir o leque desse conhecimento. Falando para o profissional de remuneração, né? Sim. Muito bom, né, Maria? Mais algum assunto para você? Mas nós temos muitas perguntas. Eu queria falar um monte de assunto, né? Mas vamos focar hoje e ser mais objetivo nesses temas, né? Também deixar aí a possibilidade de a gente se encontrar mais com a Edilson para o ano que vem. Sim.
Adilson, obrigada de coração por essa sua disponibilidade. Agora a gente quer saber duas coisas, né? Como que a gente pode... Você pode colocar adilson.lima, o underline GRHI, já vai me encontrar. E no LinkedIn está adilson.lima também. É bem fácil. Ao digitar adilson.lima já vai localizar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Ou entrar nas comunidades da Luciene e da Maria, que vamos encontrar lá comunidades em comum, né? Pedir algo muito especial aqui para você hoje, né? Dia 30 do 11, fechamento, encerramento do mês de novembro de 2020. Que frase você deixaria para a comunidade hoje? Acho que não seria bem uma frase, mas acho que mais um incentivo, né? Então, planejar um pouco e ver as perspectivas, o que nós olhamos para o futuro, o que nós esperamos para cada um de 2021 e começar o planejamento agora em 2020, né? E também quero desejar a todos que caso não nos encontramos, aí um excelente final de ano para todo mundo, né? Bom, agradecer mais uma vez você, nosso parceiro que está disponibilizando e nos atendendo. Agradecer a Eliane que está aí com esse ano, né? A Eliane é nossos bastidores, ela não está aqui hoje, então ela vai fazer essa transmissão para nós. Maria, muito obrigada. Dilson, gratidão imensa por você estar contribuindo, colaborando e levando sempre o conhecimento. Eu, assim, digo às vezes, puxa, sábado é dia do Adilson hoje, não tenho... Quando dá tempo eu tô lá, sabe? Te assistindo, acho muito bacana a forma com que você teve essa ideia, tá levando a gestão de saber. Adilson, nós precisamos de mais pessoas como você, precisamos mais pessoas inspiradas, inspiradoras, que não tem medo de levar. Eu sempre digo assim para Maria e para todos que eu mentoro e falo, antes um feito do que um perfeito não feito. Sim. Então, assim, não tenha medo de testar, de ir, de fazer. Gratidão imensa, Maria, por estar junto aí, fazendo esse projeto acontecer, junto desse projeto. Adilson, por ter vindo colaborar. Breve nós vamos estar entrando em contato com você para seguir com esse projeto de forma um pouquinho diferente, mas lá já você vai saber, tá bom? Para mim, eu quero dizer para você uma boa noite, tenha uma excelente semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, cubra-nos com seu manto sagrado, cerque a nossa vida de anjo e um dezembro que vem chegando aí para um Natal, que seja um fechamento de 2020 com muito aprendizado, muita sabedoria e que nós possamos iniciar 2021 com uma história nova, com muito ensinamento que o próprio Adilson deixa no GRHI através da gestão de saber, você vai aprender lá com ele, aqui nós trazendo vários profissionais. Gratidão. Maria, quer falar alguma coisa? Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Maria. Tchau.